Pessoal, então sobre as temáticas que eu coloquei agora essa semana, mês, micro rupturas ligado ao padrão, aonde já é um padrão, é um colegiado, e aonde há um colegiado, há paradigmas a ser quebrados ligado à televisão e os meios de comunicação ligados à motriz. TV, televisão, ok? TV, motriz, dilatação, ou seja, estímulo aos temas que relacionam, ok? Embora televisão, tempos atrás eu coloquei um tema relacionado ao serviço social também, em anexo à motricidade humana, falando que o ser humano muitas vezes consegue, pela expressão não verbal, pelo corpo, fazer um tipo de telepatia. Mas a televisão hoje ela tem um meio de canal que nós podemos também analisar campos importantes nesse análise periódica de treino, ok? Então, em 1832, ela transferiu-se para o Rio Grande do Sul, como eu falei. Ela passou a dirigir um colégio para meninas. Transtornos provocados pela Revolução Farroupilha, em 1835 e 1845, levam a mudar-se para o Rio de Janeiro, em 1837. Você pode ver que o Rio Grande do Norte, como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro também, são pioneiros relacionados a departamentos ligados ao gênero e aulas mistas, gênero e educação e saúde e educação. Ok? Eu lembro que uma das matrizes relacionado às pesquisas que tinham a fundo era Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas é lógico que coloca fatores importantes que venha a dizer sobre esses parâmetros relacionados. Então, quando eu falo que é um castigo físico relacionado à educação física, é lógico que eu falo sobre a questão de prática. A prática, junto com a teoria, ela é essencial, mas nós temos que entender que só tem praticantes. Aí temos que entender o Rigolim da Silva. Quando ele fala a prática, nós temos que entender. Aí é lógico que eu vou entender. Lógico que eu já participei da faculdade, nesses cargos que já teve, assim, questões bem espontâneas, bem rápidas. Temos que entender esse tipo de pessoas que só gostam da prática. Não é que ocorre um duelismo assim, entre a prática motriz. Há uma separação. É lógico que a televisão vai nos explicar a explicabilidade do que é psicomotricidade. O que é motricidade? Vai explicar o que? Televisão. Televisão. Conexão. Junção. Então, ou seja, tem que juntar, igual um colágeno, ou seja, igual articulações e os seus saberes, ok? Então, Platão nos ensina sobre esse assunto. Então, a TV e motriz, colocamos aqui para as questões que vem a destacar sobre as aulas, que eu falei sobre aonde há um conflito, há um existencialismo, aonde há um conflito, há um absolutismo. Onde há um conflito, há um desejo inacabável, porque o ser humano ele é inacabável. Hoje ele está feliz. E a própria palavra feliz é bom. Estava conversando com um colega meu ontem, falei com ele, rapaz, a felicidade é assim. Se come alguma coisa, o senhor, acho que ele gerencia os campos empresariais de uma clínica, né, relacionada à saúde. Falei, a saúde é assim, acho que ele entendeu. Às vezes, você fala que está feliz, está com dinheiro, come alguma coisa, está feliz, daqui a pouco traz um tipo de saciedade. Aí eu usei aquele termo lepetiano, né? Lepetina. Então, é essa a questão. Quando colocamos um tipo de camisa, um tipo de roupa, ou móvel, o artesanato, o artefato, são fatores que vão originar a nossa natureza. O Tratado da Natureza, David Hume. Aí eu conheci um colega tempos atrás, na minha infância, eu falei com ele, ei, David Hume, Tratado da Natureza. Aí vocês quiserem, procurem o sobrenome dele. Tem vários Davids. John David. Eu falei, David Hume.
David Hume, falei com ele, David Hume, ô David Hume. Aí então, as meninas, o aprendizado de ciências, até então reserva apenas aos meninos. Embora o David Hume, ele coloca um campo analítico, periférico sobre o que? A anistia que eu coloquei. A anistia relaciona ao termo análogo e coloca também um termo de concepção anestésica. Não estou falando que a anistia ela é uma ideologia, mas é um aparelho conveniente que nós podemos colocar uma pacificação entre meninos e meninas, mas lá fora ou aqui dentro pode haver aspectos convenientes, aspectos ligados a características ou caráter intelectuais, caráteres sociais, características ou caráteres afetivos, características ou caráteres motriz. Mas vai ter um momento que essas características e o caráter ficam um campo peculiar. Onde há um caráter, há uma característica, fica um campo bem a ser exposto, um campo análogo. Há uma anistia entre o caráter e a característica, há um castigo entre esses panoramas. Eu sei que é lógico, onde há castigo, entramos nas aulas da psicologia esportiva, a punição positiva e negativa, o feedback positivo ou negativo. Ok? Então, quando falamos, aí podemos ver que as inovações se destacam, ok? Destacam o ensino do latim, o francês, o italiano, o inglês. Nós olhamos que algumas nomenclaturas ligadas à história da educação, o intelectualismo fica em destaque em algumas escolas primárias. Tem escolas secundárias e escolas terciárias. Nós podemos, é lógico, fazer uma questão de álgebra, colocar como questão de campo de anistia teórica relacionada ao quê? Pacificar a oligarquia, os meios alocativos, ou seja, as políticas públicas e fatores que relacionam o quê? Aonde há uma gramática, há uma educação física. Aonde há uma gramática, há um corpo que fala. Aonde há uma gramática, há um ser superior. Aonde há uma gramática, há um ser inferior. Aonde há uma gramática, há uma linguagem e ciência. Aonde há uma gramática, há os meios de comunicação. Aonde há uma gramática, ela tem uma anistia ligada ao corpo, à mente, ou seja, ao nosso espírito, no coração. Aonde há uma gramática, há uma separação do gesto motor, há uma coordenação fina, há um castigo físico, há uma palmatória. Será que a palmatória ela é arcaica, ou moderna ou pós-moderna? Será que valeu a pena apanharmos ou sermos pancados, deixados? Será que o castigo físico é um aprendizado ou vai gerar mais violência? Falando para mim mesmo, tá? Porque em campos de temperamento e personalidade, de vez em quando as mediações, os meios que acontecem, em um fogo elementar ligado à minha terra, que é o si, ou seja, o meu corpo, a água, ou seja, a água e outros campos elementares que o nosso corpo, o próprio Aristóteles coloca. A teoria aristotética, né? Terra, fogo, ar, ok? E vai colocando outros panoramas, e os campos, o calor, o termômetro. Então, quando falamos sobre sociedade, falamos sobre as questões do quê? De aparelhos domésticos. Quando falam sobre domesticação, parece que é só para as mulheres, mas a domesticação também foi para os homens. A domesticação nos coloca fatores que até hoje, tempos atrás eu falava na sala de aula, tive que me virar, explicar as questões habituais. O homem com a mulher não é questão de papéis sociais que vai mudar. Pode ser e suceder que deve ser para cada um. Se o seu marido ou sua esposa sempre teve o caráter e a característica de fazer algo nos seus afazeres, e o outro não, você não pode condenar todo mundo, porque já é impossível. E praticamente essas quantificações podem ser prejudicial para muitas famílias.